E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Eu falei autor de 5 livros, né? Vai ficar pulando aí essa entrada. 5, 6 livros. Ai, vamos lá. Bom, na verdade eu tô com uma série de tópicos para variar. Mas existem alguns chamados, né? E eu tenho vontade de fazer um tópico aqui faz muito tempo. Mas ele é extremamente constrangedor, além de ser muito expositivo a uma faculdade íntima. E é daqueles tópicos que, se não forem bem interpretados, eles novamente vão construindo uma imagem minha de completamente maluco. Não que eu me importe, né? Mas é chato. Eu percebo, principalmente na qualidade digital, né? Existe uma pequena diferença, o que também já é tão complexo dizer, mas existe uma sutil linha que posiciona pessoas que possuem determinados níveis de percepções diferentes. Então, às vezes, é comum termos alguns níveis de apontamentos que correspondem a pessoas que não se identificam com reflexões talvez mais amplas. E isso faz parte de uma série de fatores, né, que estão associados assim diretamente ao que se acredita, ao que tem assim de valor e importância para cada um. E a minha qualidade ela é múltipla. Então é comum para algumas outras diferenças e identificações eu ser visto e interpretado como alguém maluco, que só falo merda e que não sei das coisas. E talvez seja verdade. Talvez eu esteja vivendo um caminho cada vez mais distante de uma verdade já certa, né? E como eu já enrolei bastante, vamos lá, né? O tópico é o seguinte, cara. Os segundos mais sinceros do homem são os segundos após gozar. Gozar da rola, ejacular, porra, saindo da caceta. Não é uma máxima, não é para todos, eu estou falando de mim, né? Mas obviamente eu converso com pessoas que compartilham muitas semelhanças nas questões da vida, né? E é sempre tão delicado quando colocamos uma propriedade de uma relação existencial nessa divisão entre homem e mulher. Ainda mais nos tempos de hoje, onde diversos cuidados são atendidos a novas manifestações e compreensões junto do ser, né? Mas biologicamente existem relações diferentes ao organismo. Quando a gente fala de sexo, cara, é tão complexo, mas na verdade é uma coisa também tão simples. Eu tenho
a sorte, o privilégio, e cara, eu agradeço os céus sempre por isso, de conversar e trocar muitas intimidades com homens, mulheres, transexuais, se é que é assim que fala. Se eu falei errado, me desculpe, me corrige, porque são muitas variações e muitas vezes eu cometo muitos erros, mas eu vou aprendendo com as próprias pessoas. Converso com gays, com prostitutas, entre diversas diversidades das múltiplas identificações, reconhecimentos, sensações, pessoa em si. E o sexo, ele faz parte da vida, né? E é impressionante como não somente nessas características, existem algumas outras também que atendem algumas questões mais subjetivas. E naturalmente essas coisas vêm a mim também, quase sempre, não como regra, porque muitas pessoas, independente da questão do álcool e da droga, dos psicofármacos, vícios determinantes, migrações não conscientes, como constantemente eu repito, né? Até mesmo a grande e infeliz naturalidade dos tempos de hoje, com o vício em jogos de apostas digitais, virtuais. Tem pessoas que possuem outras coisas e às vezes trocamos também. E de uma certa forma a pulsão sexual, ela faz parte da vida. Se hoje estamos aqui é porque viemos do sexo. Mesmo in vitro, a simples necessidade de um espermatozoide e um ovário, é isso, né? É ovário, né? Agora me deu um bug. Mas enfim, a simples realidade desta união, ela condiz a uma junção onde nós, humanos e terrenos, temos como a ideia do sexo, né? A copulação, o coito, a fecundação, mas parte da necessidade de uma conexão de duas partes. Piroca, buceta, não importa nem mesmo a anatomia, né? As outras formas em assim ter, né? Faz parte, né? da existência. E tirando essa questão bem prática, né? Bem mecânica, começam então as propriedades que competem o ser humano, porque tem sentimento, tem pensamento, tem conexões subjetivas, né? E não antes, quando eu estava ali iniciando uma série de ressignificações junto à minha vida, de uma certa forma é recente, eu posso colocar aí uns 7 anos, talvez um pouco mais, que eu comecei a realmente aprofundar na questão do sexo com as coisas que existem dentro de mim. E este pensamento, né, do tipo, os meus segundos mais sinceros são depois que eu gozo, principalmente numa relação sexual e não somente numa punheta,
foi um estudo que eu comecei a fazer em mim, sabe? E é muito interessante, porque dentro de uma cadeia viciativa, como eu gosto de dizer, viciativa, o ato obsessivo e compulsivo do sexo, quando sendo vivido na relação de compensação de prazer, seja isso de fuga ou de busca, as relações do prazer e do desprazer, né? Ele não se torna algo genuíno. E genuíno pode ser, cara, encontrar um estranho e trepar. Tá tudo bem também. É como você se conecta a essas verdades. Ao mesmo tempo, 10 anos se conhecendo, trocando cartas, só andando de mão dadas para então finalmente transar. Também. São identificações, compatibilidades e valores de entrega e recebimento. Simples assim, né? Mas a relação migratória, inclusive na minha história junto ao álcool e a droga, que também foi vivido de uma forma lasciva e promíscua, junto à época, né, de grandes luxúrias e esbórnias com álcool e a droga, sempre me afetaram a um lado mais sensível, mais sutil, que também existe dentro de mim em relação ao sexo, o amor, a troca, né? E o gozo, né? A ejaculação naquele estado de prazer, orgasmo, que também já é uma relação totalmente diferente, a questão do orgasmo, né? Ali é mesmo um ato de bicho selvagem, carne, né? É uma coisa muito de rola, né? Como também tem um monte de coisa compartilhada já aqui. Não distante, cruzado e conectado com todas essas questões dos sentimentos e dos pensamentos, é como se em um estado o tempo parasse e ali você encontrasse a sua verdade. Nessas verdades, dentro dessas alegorias que eu estou colocando na relação obsessiva e compulsiva, já numa qualidade de um vício compensatório, não importa o que seja, quando isso determinado ruim, conforme os seus juízos, né? Ali você olha pra você. Você fala, mano, o que eu tô fazendo, velho? Puta que pariu, mas de novo. E dá uma sensação como uma sensação de uma ressaca, de uma rebordose, de um rebote, de uma bad, de um uso de álcool e drogas. Estamos falando aqui nas coisas bem já patológicas, tá? Não são modus operantes comuns de uma vida de descobertas ou de certezas nas naturalidades harmoniosas, inclusive ao sexo, que eu acredito muito nisso. Eu consigo entender todas as variáveis do sexo e tá tudo bem. A importância, né? O que é importante nisso é existir uma real comunhão, uma egrégora que compete de fato, condiz e confere a sua presença consciente e aquilo que te satisfaz, né? Assim, que faça dano pessoal e dano externo, ponto. Como tudo na vida. Mas esses segundos, eles são curiosos, porque conforme eu fui aprendendo a lidar comigo nessas questões, entra também aquele ponto do tipo, se você tá com uma companheira ou um companheiro, né, abrindo, não falando de mim, e você ali tem uma relação sexual, você consegue ver se aquela relação sexual é com alguém que você quer, esse alguém também te quer, existiu uma troca, uma conquista, uma recíproca, ou essa pessoa é a que sobrou porque a que você queria não deu, e talvez você também seja o que sobrou porque o que a pessoa queria também não deu, mas de qualquer forma precisa gozar. Precisa gozar por quê? Qual o descontentamento da vida?
Ou qual a euforia e a excitação que assim fez. E o gozo, né, a pausa no tempo, ali vai fazer com que você esteja com a pessoa, fala, caralho, primeiro porque você está com você e assim você está com a pessoa. Ou entra aquele desespero, você fala, meu Deus do céu, o que eu fiz de novo isso? Eu não aguento mais isso. Só que eu não aguento mais isso, ele não para. Você vai e continua. E é muito complexo viver tudo isso. Então, costuramos e abrimos aí uma série de reflexões, mas a ideia nesse tópico, ele na verdade é um pouco mais simples, só que muito amplo, porque não é propriamente sobre o gozo ou o sexo ou este segundo de sinceridade do homem. Digo homem, pois até mesmo existem essas questões em mulheres que trabalham com isso, mulheres que eu converso, mulheres adultas, maduras, mulheres que viveram às vezes uma série de recalques e repressões, mas começaram a se entender e se libertar de uma certa maneira. Então, assim, também existe, né? Mas as trocas que eu tive com algumas conversas, com algumas pessoas recente, que fizeram com que eu me sentisse também mais à vontade para compartilhar esse tópico, foram com homens, né? E dentro de todas essas tramas que a gente conversou por aqui. Mas em mim eu vejo, às vezes eu passo períodos sem me masturbar, pois a libido muda, as atenções são outras. E em contrapartida, às vezes eu passo, né, até mesmo pela relação migratória e compensatória, obcecado, como eu sou, inclusive de uma forma que, quando eu converso com mulheres, eu entendo isso, e eu já vivi até mesmo coisas contrárias aqui, que é, poxa, ver uma mulher e olhar a mulher, e não conseguir não olhar. Hoje são tantos os novos meios de conscientizações, né? Estão tão diversificados os níveis de atenções a uma série de cuidados, que isso se tornou algo desrespeitoso. O ato em olhar e contemplar, sem mexer, sem falar nada, apenas olhar, se tornou invasivo, agressivo, constrangedor, incomoda o espaço do outro. Eu vivo isso, por homens e mulheres. Então, até mesmo esses níveis elevados de um novo alinhamento nas conscientizações faz com que o meu rigor a tentar ser uma pessoa melhor, mesmo errando horrores, com falhas horríveis, principalmente nessa questão do sexo, principalmente com pessoas, são as minhas grandes falhas, os meus grandes erros. Eu me culpo por uma natureza de admiração, porque a linha entre admiração e talvez aquilo que se torne deselegante por também desejar transar, é muito sensível. E todas essas coisas, elas voltam às questões simples da vida, que são de aconchego, de acalento, de pertencimento, ser aceito, aceitar, que vem desde a infância.
Então, quando você se depara com todas essas dinâmicas até o finalmente, até o transar, que também envolvem outras coisas, né? Às vezes os níveis de intensidade faz com que você goze rapidamente, não goze, broche, precise se entupir de remédio para disfunção erétil, como hoje também é super natural. Nunca foi tão banalizado e tão comum como se fosse acordar e tomar um café o uso de esteroides anabolizantes e remédios para ereção. Porque esses são os novos tempos. É ter que ter uma performance inigualável, estar em condicionamento perfeito, conexão amorosa, sentimental. É tudo tanto que até mesmo o simples prazer em andar em mãos dadas se perdeu. E eu falo por mim, cara. Esse é o meu segundo do gozo. Que eu falo, caralho, todas essas voltas que eu faço, no final das contas, eu sou uma rola que quer gozar. Eu sou um bicho que quero conquistar todas as fêmeas que eu vejo, quero ser desejado por todas, transar e ir embora. Porque esse é o nível vibratório, é a frequência que eu começo a entrar quando eu me desligo da outra parte dessa história, que é o sentimento e o pensamento. Quando não a subjetividade energética espiritual. E na verdade é aí que eu existo. Mas antes de eu existir nesse campo, o campo que me rege é o meu corpo, é a matéria, é o receptáculo. Se o meu corpo tá debilitado, como inclusive tá demorando para se recuperar dessa porra de gripe que eu fiquei, eu não ando, eu não levanto da cama, não tenho condição pro ato sexual. Aí vem o sentimento. Aí entram também questões de vantagens e desvantagens. Se eu tô debilitado, eu quero uma companheira pra me fazer carinho, cuidar de mim, até dar uma transada meio enfermo, que é gostoso. Agora, se eu estou forte, viril, varão, um pavão, um garanhão, não, que imagina, eu tô aqui na pista, pai tá on, porra, quero todas, tô aqui, pá, pra quê? Mó saco. Imagina, cada esquina é uma paquera, uma conversa, é uma foda. Tô aqui, ó, no shape, porra. Onde eu tô nessa história? Onde tá a minha sinceridade nessa história? Onde encontra-se de fato, após o gozo material da rola, a porra, a conexão sentimental, afetiva, amorosa, a continuidade junto a alguém, o companheirismo, a compatibilidade, as faculdades complementares, onde dois se tornam um. E por que somente dois e não mais? E por que alguém e não somente você? Aí já começa a explodir. Mas pode explodir o que quiser de pensamento e sentimento, que no final das contas, o corpo precisa comer, precisa cagar, precisa mijar, precisa dormir, precisa se hidratar e precisa gozar. Mas por que precisa gozar? Porque faz parte, tem na nossa genética, tem no nosso organismo, tem no script, o manual da constituição biológica do corpo, tem lá, ó, vai espirrar, vai chorar, vai sangrar, vai tossir, vai cagar, vai mijar,
vai suar, vai gozar. Opa, mas que é isso aí? Tem que gozar também. Ah, gozar a procriação, sim. Ixi, mas calma aí, eu tô roçando aqui, tá dando um negocinho, tá dando um teretetê, maluco. E agora? Caralho, não para mais. Descobriu uma forma em ter prazer sozinho. E agora, quer ter isso o tempo inteiro? Nossa, descobriu que é melhor ainda com alguém. Puta, mas com esse alguém, calma aí, não tá tão legal só corpo. Tem aquele lá que eu gosto de ver, que eu gosto do jeito que é e que faz bem, e a companhia. Nossa, e esse sexo transcendental que fomos as galáxias espaciais. E meu Deus, nossa, eu quero. Ixi, mas com o outro também deu. Ih, mas ali também deu. Ixi, agora? Agora fudeu, compadre. Agora é piroca e xoxota pra tudo quanto é lado, velho. Xoxota com xoxota, piroca com piroca, cu com cu, o que quiser, mano. Tá aí pra ser vivido, velho. Cada um no teu rolê. Não queira que a tua verdade seja a verdade do outro, mano. São verdades a cada um. Se não houver dano pessoal, dano externo, cada um no teu rolê, mano. Mas é legal fazer esse movimento, é legal fazer essa provocativa pra quem gosta disso, né? Porque isso faz, né, pra que possamos concluir aqui. Isso faz com que você entenda que talvez não seja necessário encobertar tudo isso, sabe? Talvez não seja necessário ter álcool, droga, remédios, estimulantes, subterfúgios que façam que você se conecte, tenha e viva ou quebre pudores para ter tudo isso. Cara, às vezes tudo isso é seu, sabe? Talvez sejam processos, são tentativas, são descobertas, ou são encontros e cultivos e novas vertentes que se abrem. Mas quando você consegue ter esse elo de conexão a uma sinceridade tão primária, né? Primária, gozou, pensou, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Puta que pariu. Gozou, pensou, nossa senhora, quero ficar a vida aqui. São dois extremos diferentes, mas que você consegue ver onde tá. E eles refletem em todas as áreas. Por que eu preciso ter o máximos status, os prestígios, a fama, a estrutura, a vestimenta? É para ser aceito, é para continuar transando, é para transar, é para receber aplausos, é para ser alguém, é para se sentir parte, é para continuar recebendo. O que você entrega muitas vezes são danças do acasalamento. Seja isso um poder intelectual, seja isso um poder cultural, seja isso um poder espiritualizado, não importa. As vias de identificações, não necessariamente elas serão sempre ao sexo, mas elas envolvem encantamento, elas envolvem atrações, elas envolvem admirações, elas envolvem vontade em estar junto. Você quer estar junto. Você quer estar junto com uma estrutura legal ou uma concepção legal. Você quer estar junto, descalço, na mata, com pessoas abraçando a árvore. Você quer estar junto com a alfaiataria da primeira costura europeia, em privadas de ouro. Você quer estar junto. E se você é aquele que tem isso, você quer que outros estejam juntos. Então sempre são trocas para viver juntos. E em algum momento isso vira xoxota e caceta. Talvez não para todos, é que eu realmente tenho essa relação de conexão.
né? As minhas trocas, muitas vezes, elas existem através do sexo, óbvio, entre eu e uma mulher, com um ato, né? Mas que isso também é difícil para alguém entender. As trocas que eu tenho com conversas, companhia, passeio com homens, quando ligado ao assunto de sexo, é porque a pessoa se sente confortável, seguro em trocar comigo, porque eu consigo me conectar com isso, porque não há esta conversão ao aspecto do sexo. Já com mulheres sempre tem, mas eu consigo também estabelecer, quando necessário, porque às vezes existe inclusive uma compatibilidade também nessa troca, com uma série de distinções, mas que estão sempre associadas a este segundo sincero de várias e várias vezes que eu me encontrei ali e pensei, poxa vida, onde eu me perdi nesse caminho para eu estar aqui? Onde eu me encontrei nesse caminho para eu estar aqui? Por que eu não consigo ficar aqui? Por que eu tô tanto aqui? Por que eu me perco tanto me expondo, buscando, fazendo, gastando energia só para estar aqui? E aqui não tá legal. Como eu não me preocupei, não fiz e apenas cuidei do meu jardim? E aqui eu tô e tá tão gostoso. Mas pode estar gostoso para mim, não pode, e talvez não esteja gostoso para o outro. Ou talvez esteja maravilhoso para o outro e não esteja para mim. Aí começam as coisas da vida, cara. Eu amo esse tipo de provocativa, cara. Porque ele realmente te aproxima cada vez mais aquilo que você realmente acredita. Não é comum. Não é comum isso. Isso não é comum. Mas tem bastante. Tem bastante. Existe bastante. Muitas pessoas vêm a mim com isso. E por isso eu quis compartilhar. Ai, eu preciso ir, gente. Espero que eu tenha aí queimado só um pouquinho do meu filme. E que isso contribua, seja lá para qual ordem, natureza e qualidade, a cada um que se identifique, traduza para a sua verdade, crie assim seu próprio caminho, nessas grandes aventuras, que se tornem romances pessoais e possam ser compartilhados. No final das contas, tudo isso é muito bonito. Quando conseguimos sair um pouco das bolhas de sofrimento, como inclusive compartilhado nos vídeos anteriores, e realinhamos, por isso que é importante não desistir e continuar tentando. Não importa o tempo que dure, o ciclo faz com que você retome, seja um momento mais sereno, ou extremamente alegre, ou profundezas apocalípticas de dor e sofrimento. Mas, transitando por todos esses ciclos, você vai registrando uma série de momentos, qualificando, né, quantificando as relações de sacrifício e benefício, ônus e bônus, e começa a encontrar uma forma em manter algumas coisas que você gosta. E às vezes, cara, não precisamos de um grande transe mágico ou algo que te faça ir ali no elixir, no ágape, no âmago, no apogeu da fonte da descoberta. Às vezes, uma siririca e uma punhetinha pode passar um pano e salvar a vida, velho. Que ali você vai fazer, porra, que sejam 50 no dia, pra não fazer merda. Depois trata. Sempre vai ter um teretetê que ficou demais. Mas aí entram também as compensações aí com que seria mais destrutivo, ou que sairia ali por algum momento com algo que te salvasse de algo pior, ou um simples fato de também curtir, seja lá o que for.
Mas a conclusão é essa, tá? Cada um, e isso não é, cada um vai de fato encontrar as suas verdades e elas vão mudando. Essa não é a minha única e exclusiva, essa é uma de centenas de coisas que eu tenho, onde eu vou identificando em cima desse estudo. E é legal quando pessoas conseguem ter esses tipos de coisas, que elas vão complementando, né, um grande mapa onde você sabe como andar. Você entende os caminhos. Vai sofrer, vai se machucar, vai viver feliz, vai conquistar, vai descobrir, mas você sabe por onde está indo. Só, opa, aqui de novo. Como é que eu vou fazer para viver diferente? Aqui foi legal. Como é que eu vou fazer para viver de novo? Pô, talvez não esteja tanto aqui, mas pro outro. Então deixa eu compartilhar também isso, porque eu também já vivi ali. Ou também talvez não vá dar, e talvez viva coisa chata e ruim, erros e falhas. Mas continuamos nos ciclos, tá? E se hoje eu tô aqui compartilhando, é porque eu tive um instante onde ali eu parei numa punheta pra salvar a vida e pensei, caralho, tô de novo eu aqui, bichão. Mas que bom que foi isso. Segundo os sinceros, passou, sumiu. Já volto na minha mente erótica, sedutora, dizer, pornô, maluca. Ao mesmo tempo, sutil, amorosa, romântica, envolvente, apaixonada. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E é isso, chega. Preciso ir. Beleza? Então é isso, ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Valeu!